O que significa deserto para você? Porque quando a gente fala sobre deserto, a gente simbolicamente a gente consegue compreender que é um lugar negativo, onde a gente está ali para sofrer, onde a gente está ali para se machucar, onde a gente está passando fome ou sede. Deserto a gente sempre tem a impressão do lado super negativo. Eu sei que essas perguntas às vezes pode ser uma coisa tão boba, eu queria um conteúdo mais dinâmico e rápido. Vai ser dinâmico de acordo com a resposta que vocês forem me dando. Então, para a gente fazer a aula dar certo, é importante que a gente possa compartilhar um com o outro nossas experiências, nosso conhecimento, ok? Local isolado, como a pessoa disse? Local isolado, ficar isolado. Ficar isolado, certo. E esse deserto tem um significado para muitas pessoas de lugar ruim. O deserto, para muitas pessoas, é algo tenebroso. Vazio. Vazio, né? Como as pessoas estão respondendo ali. Vazio. Acontece o quê? Que o deserto, se você for uma pessoa resiliente, o que uma pessoa resiliente falaria do deserto? O que uma pessoa resiliente, com uma estrutura mais alegre, mais feliz, o que ela pensaria do deserto? Alguém saberia me responder sobre isso? Sobre uma coisa muito interessante, tá? A aula de hoje a gente vai entrar sobre o processo de sabedoria. É uma ferramenta que eu criei há anos atrás, quando eu apliquei em mim mesmo, quando eu tive problema de depressão. Minha esposa está comigo aqui de prova. Eu acordava de madrugada, igual um maluco, com várias ideias na cabeça, sem entender o que era. E ela anotava tudo até entender que aquilo era uma ferramenta. Eu apelidei com processo de sabedoria por causa da ferramenta que tem a ver com a imposição e tem a ver com a submissão. Aonde você está impondo nas decisões, aonde está sendo submisso nas situações da sua vida. Então, tudo que eu estou perguntando aqui vai fazer muito sentido para você daqui a pouco. Tá bom? Então, assim, por um lado positivo, como você consegue ver o deserto por um lado positivo? Alguém saberia me responder? Alguém saberia me responder qual lado positivo tem um deserto? Contaria cada olhar ao sol, à areia. Olhar tenta tudo para ir mais longe. Chance de buscar. Chance de buscar. Quem falou isso? Lilian Souza. Lilian Souza. Chance de buscar. Foi a melhor frase que me deram até agora. Gente, não desprezando a frase de todos, pelo amor de Deus. Claro que não. Mas eu senti vida nessa frase. Então, para quem não me conhece, quem fez as sessões comigo online, as sessões gratuitas ou pagas, conseguiu ver que em 30 minutos eu consegui fazer a leitura da dor da pessoa e eu tenho essa habilidade de conseguir descobrir o que a pessoa está sentindo no que ela escreve. E eu senti vida nessa frase dela. Ela está respondendo mais alguma coisa aí? Não, a Tânia falou, onde se encontra a sabedoria com sintonização. Eita, tá mais profundo. Só intelecto bonito aqui. Olha só. O Jean tá dizendo aqui. O lado positivo do deserto é que você sai dele mais forte. Olha só, outra fase super positiva. Super positiva, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Pessoal, mesmo que tudo pareça estar complicado, mesmo que tudo pareça estar difícil, não quer dizer que vai ser sempre assim. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Olha, eu sou um cara muito motivador aqui, então eu sou muito emotivo mesmo. Eu vou falar, na verdade, é quando eu me empolgo com as respostas que vocês estão me dando. Então, assim, se você sempre vê o deserto como algo ruim, você nunca vai sair dele. Você sempre vai entrar num deserto pior. Se vocês ficarem vendo o problema o tempo todo, vocês não vão ter tempo para achar a solução. Você vai parar, você vai sentar naquele deserto, você vai ficar quente naquele deserto, vai queimar a tua pele naquele deserto. E ao mesmo tempo à noite vai fazer muito frio naquele deserto, você não vai ter paz. E é desse jeito que muitos de vocês, às vezes, estão se encontrando. Nesse exato momento, vocês estão desse jeito, talvez, sem paz. Então, assim, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso agora. O deserto tem que ser visto como algo positivo na vida de vocês, porque lá vocês podem sair mais forte, lá vocês podem sair mais sábio, e lá vocês vão sair tão sábio ao ponto de começar a ensinar, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Tudo pode mudar e considera um período de preparação em que Deus nos aperfeiçoa. Opa, é isso aí. É isso aí. Então eu estou conseguindo entender o sentido do deserto. Agora vamos pular. Vamos para o próximo. Agora eu entro com uma pergunta pessoal para cada um de vocês, e que é: em qual deserto se encontra agora? Qual deserto você se encontra nesse exato momento? Tenta ser mais racional, não emotivo. Talvez você vai tentar imaginar o deserto, a situação complicada. Não, eu quero que você já fale de cara, pela razão, o que você está vivendo agora. Qual o seu deserto? Você que está vendo a aula já gravada, faz o seguinte: anota isso no papel. Você para
bloqueie essa aula agora aí, aperta o pause e escreva no papel qual é o seu deserto. Eu preciso saber qual é o seu deserto, mas você precisa saber muito mais do que eu. Porque às vezes você só vive reclamando da vida, mas nem sabe qual deserto que você se encontra. Alguém respondeu alguma coisa? Tem bastante comentários aqui agora. Pode falar. Eu utilizo a metáfora para os meus entendimentos que no deserto pode andar e sair mais forte. Mais uma. Sim. Como a frase que eu vi hoje é o mesmo que ver luz e não saber iluminar. Ótimo. Período de conhecimento. Eu me encontro no deserto da aprendizagem. Outra falou profissional sem rumo. Profissional sem rumo. Olha, profissional sem rumo. Profissional sem rumo. Primeiro você tem rumo. Se você é um profissional, você tem rumo. Você só não se encontrou ainda. Só não começou a agir ainda, mas você é um profissional com rumo. Você se considera uma profissional sem rumo porque talvez esteja procrastinando em alguma coisa. Alguém falou algo negativo para você. Talvez alguém fez você pensar que você não tem capacidade de alcançar isso. Então não, você é uma profissional com rumo. A diferença é que você ainda não encontrou esse rumo. Talvez não queira enxergar porque ainda se encontra no deserto. Se no deserto é o lugar para você aprender, então está na hora de você aprender. Porque você só vai sair desse deserto quando aprender. Enquanto não aprender, você não vai sair desse deserto. Então não adianta você tentar bater cabeça o tempo todo, tentando arrumar um jeito de fazer sua vida dar certo, se você não entrar no deserto de verdade e aprender o que tem que aprender. Tá fazendo sentido para vocês? Dá um ok para mim aí. Tá fazendo sentido? Mas uma mensagem anterior foi o quê? Eu me encontro no deserto da aprendizagem. Eu me encontro no deserto da aprendizagem. O que significa deserto da aprendizagem, gente? O sentido do deserto da aprendizagem é todo tipo de deserto. O que essa pessoa acabou de afirmar significa de um modo resiliente. Tá doendo? Tô aprendendo. Tô sofrendo? Tô aprendendo. Tá difícil? Tô aprendendo. Então, entenda uma coisa. Estar no deserto da aprendizagem é algo resiliente, é algo positivo. Você vê o deserto dessa maneira significa que você está valorizando até a dor que você está tendo. E quando você valoriza todos os detalhes da sua vida, mesmo que pareça ser difícil, essa é a verdadeira felicidade. Existem dois modelos de palavras assim, muito ditas que as pessoas não entendem. Até mesmo pela questão bíblica e até mesmo pela questão humana, normal, sem história. Mas vamos lá. As pessoas confundem alegria com felicidade. Qual é a diferença da alegria e qual é a diferença da felicidade? A felicidade, ela é infinita. A alegria, ela é momentânea. A alegria é aquele prazer momentâneo. A felicidade, ela é infinita. Mas se eu perder alguém, se eu estiver passando fome, eu estou feliz, você encontra a felicidade nos pequenos detalhes. Quando essa pessoa acabou de responder que a felicidade dela, que o deserto dela é um lugar de aprendizado, ela é uma pessoa feliz do meu ponto de vista, porque ela está conseguindo valorizar os pequenos detalhes. Eu sempre falo a mesma coisa, valorizem os pequenos detalhes se vocês querem mudar a sua vida. Se vocês, por exemplo, quem tem filhos, valoriza o detalhe com o filho, valoriza o detalhe com a esposa, o café da manhã, o almoço. Não sentem em sofá para fazer refeição. Eu falo isso o tempo todo. Lugar de sofá não é para refeição. Lugar de mesa é refeição, porque é o lugar de reunião, de comunhão, aonde você se iguala à mesma pessoa que está sentada do seu lado. E ali você transborda. Ali você conhece mais a pessoa que está do seu lado. Ali você começa a ter contato, ter mais intimidade. E isso é muito importante se você quer ter uma vida, uma família saudável. Tá fazendo sentido para vocês? Algum comentário? Sim, sobre essa pergunta, em qual deserto se encontra agora? Sim. Fome e sede de gritar o que sei que aprendo. Outra, aprender a estudar, buscar a mudança, fazer a diferença. E é dessa forma mesmo que uso o deserto a todos os momentos. Nossa, eu achei interessante isso. Sede de gritar, de expor o que ela sabe, o que aprende. Esse sentimento grita dentro da gente quando a gente quer fazer a diferença e tem pessoas que não querem ouvir. Isso acontece muito quando você tem a sabedoria, tu tem um entendimento, mas não tem para quem falar. Olha, um conselho que eu dou para vocês, comecem a falar com si próprio. Começa a viver tudo isso que você está aprendendo. E cada momento que tiver a oportunidade de falar sobre tal coisa, fale. Fale. Porque devagarzinho você vai alcançando o que você precisa. Mas com paciência. Vai devagar. As coisas vão funcionar.
Próximo tópico. Eu uso a reflexão, tá? Deixei aqui por escrito para vocês lerem. E vou falar para quem não está podendo ler. Antes disso, tem uma pessoa que botou aqui. O Jean botou uma resposta dele aqui. Estou no deserto das críticas das pessoas. São muitas críticas. Olha, você falou uma coisa muito interessante, Jean. A gente já pulou, mas eu vou falar sobre isso agora. Quando você fala assim, são muitas críticas, nossa, isso é muito pesado. Isso me leva... Olha, pelo que eu senti nas suas palavras, você está falando sobre bullying. Está falando sobre... sei lá, preconceitos, não sei, perseguição. É isso que eu estou conseguindo sentir na sua palavra. E eu deixo bem claro para você o seguinte: toda pessoa especial ela vai passar por isso. Sabe por quê? Porque se existem duas árvores, uma árvore está carregada de maçã e a outra não está, qual vai ser apedrejada? Aquela que tem muita coisa, aquela que tem fruto. Então, se você for diferente, não vai ter outro jeito. Porque quem é visto é lembrado. Quem é diferente vai ser visto. Então, não se preocupe com essas críticas. Se preocupe com o que você tem aprendido com a sua vida, com o seu deserto. Se o teu deserto tem te feito bem, se o teu deserto tem te feito uma pessoa melhor, é isso aí, continua. Porque cada vez que você crescer, realmente mais pedradas você vai levar. Agora vamos para a reflexão. Eu deixei um exemplo de deserto vivido por nós, que eu botei aqui, tá bom? Aí eu vou contar uma historinha para vocês breve, tá bom? Espero que vocês entendam. Vamos lá. Existia um povo escravo por uma década, não tinham escolhas próprias. Mas depois de muito insistir com seu líder, o povo foi liberto para ter sua própria terra. Mas no meio do caminho descobriram que o deserto era firme e doloroso. Esse mesmo povo, que por outra hora tinha conseguido sua liberdade, desejaram voltar à escravidão para o conforto que acreditavam ter. Com o tempo se passando, o grupo que era livre diminuía de tamanho. Não por terem voltado à sua antiga casa, mas pela morte que parava sobre muitos que desistiam pelo caminho. Talvez muitos não vão entender essa história, mas essa história é incrível. Essa história é incrível. Era um líder daquele povo, era um povo que até então era um povo abençoado por Deus. Então, o próprio líder desse povo ajudou, se entregou para que eles pudessem ser livres, saíssem da escravidão. E eles foram liberados para isso, para ter uma vida normal, para ter sua própria vida. Só que no meio do caminho, eles não aguentaram a pressão do deserto. Começaram a reclamar que estavam com fome, começaram a reclamar que estavam com sede, começaram a reclamar que estava quente e a noite estava fria. Eles começaram a tomar atitudes totalmente diferentes, atrapalhando em si a liderança daquele grupo. Não sabendo eles, por esse tempo que perderam de tanto reclamar e murmurar e questionar e tentar voltar da onde estava, eles passaram durante 40 anos andando por aquele deserto e praticamente quase todos morreram. Essa história é bíblica, pessoal, da história sobre Moisés e os hebreus. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês sobre o entendimento dessa história, eu quero dizer para vocês sobre o seguinte: se você hoje quiser mudar sua vida, primeiro passo é sair da escravidão. Segundo passo, você vai ter que aprender a viver sozinho. Às vezes, sozinho é estar lá no deserto, onde é quente de dia e é frio à noite. Mas tem algo muito interessante nesse deserto. Se você tiver um objetivo de vida, você não vai precisar perder 40 anos sofrendo para conseguir realizar aquilo que você tanto quer. É uma história? É uma história. Muitos acreditam sim, outros acreditam não. Mas é uma história. Então veja simplesmente como uma história. Quem é você hoje nesse deserto? Você é a pessoa que está tentando achar uma saída? Ou você é uma pessoa que está reclamando o tempo todo para voltar à escravidão que você tinha? Às vezes você abriu uma empresa e não, vou voltar a trabalhar de carteira assinada porque eu não estou aguentando a pressão, eu vou desistir. Às vezes você simplesmente está tentando sair da casa dos seus pais. Você saiu, mas está vendo que está pesado ter que fazer as coisas sozinho. Está querendo voltar a pedir ajuda. Não volte. Se você tomou uma decisão de caminhar, de dar o primeiro passo, não recue. Porque toda vez que você recuar, você vai estar dizendo para si próprio que não tem capacidade de avançar. Aí vai criar dentro de você crenças negativas, crenças que vão fazer você sempre se olhar em ter alguma coisa e no fundo sabe que não vai realizar porque não vai ter capacidade. A sua mente vai estar adapta a acreditar que você não tem capacidade de realizar aquilo. Tem mais algum comentário? Mesmo tendo muitos ao lado, entender seu sonho é seu. Por mais apoio que tenha, mas é só seu. Perfeito.
É isso aí. É isso que você tem que entender. O sonho é seu. As pessoas nunca vão entender isso. E às vezes as pessoas que moram com você, às vezes pai, mãe, às vezes o próprio marido, às vezes a própria esposa, às vezes o próprio filho não vai compreender o teu sonho. Então fique calado com o teu sonho e busque realizar ele. Porque se você ficar falando muito, tu vai receber pedrada o tempo todo. E ó, uma coisa automática, ó, isso é real. Quando você escuta coisas positivas sobre você, você fala assim, poxa, legal, obrigado. Mas você não dá tanta importância. Mas se tu escutar algo negativo sobre você, automaticamente você vai guardar isso pra você. Se alguém falar, ó, fiz alguma mandinga pra você aqui, botei um boneco com teu nome e tudo de ruim que acontecia por causa de mim. Você vai tropeçar toda hora, vai se machucar e você vai imaginar que aquela pessoa que fez aquela maldade com você. Porque você guardou. A gente tem mais capacidade de guardar algo ruim do que algo positivo. Porque o que é positivo é mais milagroso. Positivo é mais difícil de realizar. Porque exige de nós sair de um deserto. Conquistar alguma coisa é muito milagroso. Porque existe sacrifício para aquela situação. Sair daquele deserto, se alimentar naquele deserto. Então assim, não é fácil viver coisas positivas o tempo todo. Por quê? Porque acreditamos nessa façanha. A gente acreditou viver desse jeito. Por essa história que acabou de escutar, qual seria a reflexão que conseguiria tirar? Na verdade, a gente até falou sobre isso agora, né? Verdade. A gente já falou sobre isso agora, sobre essa reflexão, então eu já estou pulando isso também. Todo amadurecimento vem do deserto. É natural que seja levado até para crescer. Cada deserto vencido é um degrau que sobe. Eu falei sobe, pessoal, mas eu botei sobre aqui, tá bom? Perdão aí, daqui a pouco eu corrijo.